Computer. Aceitem, por favor. Inclusive, bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que vai acompanhar essa gravação depois. Estamos aqui todos reunidos para a leitura de Totem e Tabu, que na nossa versão impressa é PDF página 55, na versão em PDF página 55, na versão impressa do Companhia das Letras. Estamos na página 83 e vamos continuar aqui no Tendo uma Visão Geral dos Laços. Dá um recado aqui sobre o Zoom. Eu acabei de ver nesse intervalo aqui entre uma coisa e outra, tal, um vídeo muito interessante do Felipe Teles, né? Aquele psicanalista lacaniano, figuraça, já esteve lá pelo IB falando umas coisas legais e tal. Ele falou uma coisa importante, hein? Aqui, aproveitar já deixando gravado sobre o Zoom. Daqui a pouco tende a aparecer, em algum momento vai aparecer uma janela do Zoom, a gente acaba aceitando que a autorização para gravação, beleza, já foi, mas tem uma autorização para inteligência artificial. Para quem atende online e está usando o Zoom, prestar atenção, desabilitar essas questões, porque parece que o Zoom coloca no automático de poder gravar para resumir tudo aquilo que rola, ou seja, a gente está alimentando inteligência artificial. Tudo bem, a É gente já. esse AI Companion aqui? Eu acho que é. Você sabe, né? A inteligência artificial não é nada inteligente, não é nada inteligência, ela é uma inteligência a serviço de alguém. Ela é artificial e ela serve um dono, porque essas empresas não são públicas, né? E agora o problema é que estamos aqui numa reunião, tudo bem, nosso encontro tá jóia. Mas para quem atende online, eu, por exemplo, uso o Google Meet. E para quem acaso use Zoom, prestar muita atenção para que não autorize gravações, né, dos seus encontros, porque afinal uma análise ela deve sempre ficar ali no consultório e tal, né? Tem essa também, né, gente? Precisamos ficar atentos, né? Ficar com as orelhas em pé, não é verdade? Ditos Ah, os avisos, oi, Cláudio. conforme prometido, sua foto está aí no grupo. Ah, você mandou? Ah, que legal. Olha, nossa, e tem uma foto eu aqui de braço aberto, assim. Meu Deus do céu, socorro, né? Que um alimento para o narcisismo precioso. Preciso levar essa foto para análise depois. Muito bom, muito bom. Obrigado pela foto. Vá mandando mais fotos que você for tirando, a gente põe no Instagram, põe no grupo e fala: olha, gente, que coisa legal que a gente faz no Instituto, que é leituras felizes em que as pessoas comem pizza. Tira foto do que vocês estão bebendo, enfim. Quem disse que tinha que ser chato, né, gente? É sexta-feira. Feito todos Tem os nada. disclaimers, todas as questões, vamos então ao nosso amigo Freud. Hum, olha lá. Tendo uma visão geral dos laços dos homens primitivos com seus governantes, abrigamos a expectativa de que não nos será difícil passar da descrição à compreensão psicanalítica deles. Se eu não estou enganado, o Freud agora vai cada vez mais saindo da dimensão antropológica, indo para as questões mais psicanalíticas, num diálogo com aquilo que perpassa a clínica, né? Esses vínculos são de natureza complicada e não isentos de contradições. Concedem-se aos governantes grandes prerrogativas que praticamente correspondem aos tabus impostos aos demais. São pessoas privilegiadas, podem fazer ou fruir o que o tabu contesta aos demais. Em contraste com essa liberdade, porém, são limitadas por outros tabus que não oprimem os indivíduos comuns. Eis aqui, portanto, uma primeira oposição, quase contradição entre uma maior liberdade e uma maior limitação para as mesmas pessoas. São-lhes atribuídos extraordinários poderes mágicos e, por isso,
teme-se o contato com elas ou seus bens, enquanto, por outro lado, espera-se o mais benéfico efeito de tais contatos. Olha uma ambivalência aqui, né? As pessoas aí marcadas pelo tabu, elas são perigosas num certo aspecto e maravilhosas em outro aspecto. Elas são ruins porque podem proporcionar malefícios, mas benéficas porque podem apaziguar e trazer ganhos da sua proximidade, né? Aqui parece haver uma segunda contradição, bem flagrante, mas já vimos que é só aparente. O contato realizado pelo rei com benévola intenção tem efeito salvador e protetor. Perigoso é apenas o contato provocado pelo homem comum, provavelmente porque pode lembrar tendências agressivas. E uma outra contradição não tão fácil de solucionar está em atribuir ao governante tamanho domínio sobre os eventos da natureza e, no entanto, achar-se obrigado a protegê-lo cuidadosamente dos perigos que o ameaçam, como se seu próprio poder, que é tão grande, não fosse capaz disso. A situação é agravada ainda quando não se confia que o governante utilize seu enorme poder de maneira correta em favor dos súditos e para a sua proteção própria. Desconfia-se dele, portanto, e acredita-se ter o direito de vigiá-lo. A etiqueta dos tabus, a que toda a vida do rei é sujeita, serve simultaneamente a todos esses propósitos de tutelar o rei, protegê-lo dos perigos e proteger os súditos do perigo que ele representa para eles. É natural explicar da seguinte forma a relação complicada e contraditória entre os homens primitivos e seus governantes. Por motivos supersticiosos ou de outra maneira, expressam-se no tratamento dos reis tendências variadas, cada uma das quais é desenvolvida ao extremo, em consideração pelas demais. Isso dá origem às contradições ante as quais o intelecto dos selvagens não se escandaliza mais do que mais que o dos altamente civilizados em matéria de religião ou de lealdade. Não haveria problema com essa explicação, mas a técnica psicanalítica permitirá ir adiante e dizer algo mais sobre a natureza dessas variadas tendências. Submetendo a análise dos fatos descritos, como se fizesse parte do quadro de sintomas de uma neurose, ou seja, né, indo para essa dimensão que ele nem trouxe a ideia do ambivalente, porque acho que ele vai desenvolver isso daqui a pouco, mas essa dimensão complicada, esquisita, né, estranha, né, desse poder real, que é maravilhoso e terrível ao mesmo tempo, né, que é a um só tempo benéfico e monstruoso. Agora ele vai trazer para a dimensão da neurose, né, para observar como isso se desenha nessa mítica particular da neurose, e a gente já sabe aqui, dando spoiler, da dimensão da neurose obsessiva, né? Algo tão comum que perpassa a todos nós, não é verdade? Na neurose, em especial na neurose obsessiva, tchanã, né, que utilizamos principalmente nossa comparação, a ocorrência de tal carinho excessivo é bastante comum. Chegamos a compreender muito bem sua origem. Ele sempre surge quando, além do carinho predominante, há uma corrente oposta, mas inconstante de hostilidade. Ou seja, quando se verifica o caso típico de ambivalência emocional. Olha a ambivalência aí. A hostilidade, então, é então abafada por uma intensificação excessiva do carinho, que se manifesta como angustiosa solicitude e que se torna obsessiva, pois de outro modo não cumpria a sua tarefa de manter sob repressão, a corrente oposta inconsciente. Tem um nome que a Klein dá para esse fenômeno que é justamente excessivo carinho diante que oculta uma profundidade. Quem me ajuda a lembrar? A Klein dá um nome disso de. Identificação projetiva? Muito obrigado, Natália. Identificação projetiva, né? É isso aí, né? Identificação projetiva, né? É isso mesmo? Ou tem um outro conceito, né, da Klein que passa por isso? Acho que é identificação projetiva, assim, isso não me. Agora até eu fiquei em dúvida, mas acho que é assim.
A identificação projetiva é aquele que você odeia o seu pai, mas você olha pra cara dele e fala assim: Nossa, como eu amo meu pai é maravilhoso, meu pai não erra nunca. E É, no fundo você não sabe que você quer esgoelar o seu pai. exatamente, que é matar papai, né? Tem um tal de Édipo que passa muito por aí, né? É, identificação projetiva. Todo psicanalista sabe por experiência com que segurança o angustioso carinho excessivo nas condições mais improváveis entre mãe e filho e entre cônjuges muito afetuosos, por exemplo, permite. Olha lá, só quero destacar, né? É cônjuges, tá? Não é cônjuge, tá? Isso daí é provocação que eu fiz, né? Entendedores entenderão, né? Filho entre cônjuges muito afetuosos, por exemplo, permite essa explicação. Aplicado ao tratamento dado às pessoas privilegiadas, teríamos que a sua veneração, sua divinização, mesmo no inconsciente, opõe-se uma forte corrente hostil, ou seja, que também aí, como esperávamos, verifica-se a situação da atitude emocional ambivalente. A desconfiança, que aparece inegavelmente como um dos motivos para os tabus dos reis, seria outra manifestação mais direta da mesma hostilidade inconsciente, a desconfiança. E não nos faltariam, graças à variedade dos desfechos desse conflito em povos diferentes, exemplos em que nos seria ainda mais fácil a demonstração dessa hostilidade. Os selvagens times de Serra Leoa, relata Fraser, é o James Fraser, que é a grande referência antropológica do Freud aqui, que elegem seu rei, guardavam para si o direito de espancá-lo na véspera da coroação e valem-se desse privilégio constitucional com tamanha disposição que às vezes o infeliz monarca não sobrevive muito tempo à sua elevação ao trono. Por isso, quando os chefes da tribo têm rancor a um homem e querem livrar-se dele, elegem-no rei. Mesmo em casos gritantes como esse, porém, a hostilidade não é admitida como tal, mas travestida de cerimonial. Só ver o chat aqui. A Kátia coloca proibição gera conflito psíquico. Sim, 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 Kátia. Muito, muito bom, muito bom. Outro aspecto da conduta dos primitivos em relação aos governantes recorda um procedimento que, bastante difundido na neurose, emerge claramente no chamado delírio de perseguição, né? Algo comum da neurose e também a persecução marcado também na psicose, né? Que, aliás, quando elevado às últimas potências, nos coloca em xeque, né, diante do paciente. Trata-se de uma neurose obsessiva muito empedernida ou de um caso de psicose, né, e tal, né? Nele, a importância de determinada pessoa é enormemente elevada. Seu poder é aumentado num grau inverossímil, para que lhe seja mais facilmente atribuída a responsabilidade por tudo de nocivo que ocorre ao doente. De fato, os selvagens não se comportam diferentemente com seus reis, ao lhes atribuir poder sobre a chuva e a luz do sol, o vento e o tempo, e depois derrubá-los ou assassiná-los, porque a natureza logrou suas expectativas de uma boa caça ou uma farta colheita. O modelo que o paranoico reproduz no delírio de perseguição está na relação da criança com o pai, na ideia de que o filho tem do pai. Este normalmente possui tal plenitude de poderes e vê-se que a desconfiança em relação ao pai está intimamente ligada à imensa estima por ele. Quanto mais você ama seu pai, mais você quer matá-lo, em última instância. Mais você desconfia de seu pai, né? Quando o paranoico designa alguém de suas relações como seu perseguidor, coloca-o assim ao lado do pai, situa-o numa posição que lhe permite fazê-lo responsável por tudo o que percebe como sua desgraça. Esta segunda analogia entre o selvagem e o neurótico pode nos levar a perceber quanta coisa na relação do selvagem com seu governante vem da atitude infantil da criança para com o pai. Mas o apoio mais sólido para a nossa abordagem
que compara as proibições dos tabus a sintomas neuróticos, encontramos nas próprias cerimônias dos tabus, cuja importância para a posição da realeza foi examinada. Se admitimos que os efeitos que produzem eram buscados desde o início, tais cerimônias revelam inequivocadamente seu duplo significado e sua derivação de tendências ambivalentes. Elas não apenas distinguem os reis e os elevam acima de todos os comuns mortais, como lhes tornam a vida um sofrimento e um fardo insuportável, e os obrigam a uma servidão muito maior que a de seus súditos. Parecem-nos, assim, a exata contrapartida aos atos obsessivos da neurose, nos quais o instinto suprimido e aquele que o suprime acham satisfação comum e simultânea. O ato obsessivo é supostamente uma proteção contra o ato proibido, mas nós dizemos que é propriamente a repetição do proibido. O supostamente refere-se aqui à instância consciente da psique, o propriamente à instância inconsciente. Assim também, o cerimonial do tabu dos reis é supostamente a mais alta honra e segurança para eles, e propriamente o castigo por sua elevação, a vingança que os súditos têm sobre ele. Em Cervantes, né, do Miguel de Cervantes, as experiências que Sancho Panza faz com o governador de sua ilha o levam a perceber esta concepção do cerimonial da corte como única pertinente. É bem possível que escutássemos outras confirmações se pudéssemos fazer com que reis e governantes atuais se manifestassem a propósito disso. Por que a atitude emocional ante os governantes contém um tão forte elemento inconsciente de hostilidade é uma questão muito interessante, mas que ultrapassa os limites deste trabalho. Já aludimos ao complexo infantil relacionado ao pai. Acrescentamos que o estudo da pré-história da realeza nos traria esclarecimentos decisivos. Queridas, queridos, quem está aí nas notas, essa nota aqui relacionada ao pai, tem algo de interessante aqui? Essa nota I, que aqui não aparece, quem está com o livro impresso, sabe dizer? Às Ah, vezes não, né? é um, é um asterisco, né? Complexo infantil relacionado ao pai. Aí tem um nome em alemão. A tradução paráfrase da Standard deixa o sentido mais claro. Aí tem em inglês, tá em inglês, eu vou tentar traduzir. O complexo de emoções da criança towards, né, em direção ao seu pai, e aí ele chama o complexo paterno, the father complex. As outras versões estrangeiras consultadas, duas em espanhol e uma italiana, dizem complexo parental da infância, complexo parental da infância, complexo paterno na criança, complexo infantil no confronto do pai e complexo paternal de l'enfance, complexo paternal da infância. Aí está em várias línguas diferentes, em italiano, francês, espanhol, para todos os gostos. Natália, esbanjando sua Esbanjando a minha poliglotice. poliglotitude, né? Né? E assim, com esse fundo de consultório do Freud, então, ela vem para, né, assim, realmente mostrar que veio. Há que se dizer, né? Obrigado, Natália, valeu. Ele reitera essa anotação que a gente já compreende aqui, né? Acrescentemos que o estudo da pré-história da realeza nos traria esclarecimentos decisivos, segundo as considerações de Fraser, admiráveis, mas não convincentes, segundo ele próprio. Os primeiros reis eram forasteiros destinados ao sacrifício em festas solenes, após um breve reinado como representantes da divindade. Os mitos do cristianismo também conservariam traços dessa evolução da realeza. É interessante, né? Quando ele está falando da questão do rei, de ser morto depois, de colocado no trono e tal, já me trouxe aquela ideia da antropofagia de muitas dos povos originários aqui da América do Sul, né?
E daí, bom, ele trazendo agora, isso reitera, né? Parece que tem algo de aparentado aí com essa coisa do sacrifício, né, da vítima que é incorporada e é, de uma certa maneira, coroada à comunidade para depois ser sacrificada. E essa questão que ele traz do cristianismo, a própria ideia do Cristo, né? Pois é, mas aí a gente, na antropofagia, a gente, quer dizer, eu imaginava que a gente olhasse para ingerir o próprio inimigo, então você come o inimigo para, de alguma forma, absorver os poderes mágicos, a força, a energia que ele contenha. Mas aqui ele está trazendo uma imagem de algo que eu realmente não conhecia, que é você comer o seu próprio rei, você coroar um rei para depois destruí-lo em alguma medida, né? É. Então, pelo que eu estou entendendo do que ele está sugerindo, ele está colocando isso como são rituais aparentados, né? E que, por exemplo, no caso do rei, não está nem necessariamente comendo, né? Mas tá sacrificando o rei, né? É, tá dando uma surra nele. Isso É, como um protótipo desse amor-ódio pelo pai. é, que assim, de uma certa feita, a gente executa nos nossos processos neuróticos que a criança se comporta como um ser, né, de uma mitologia tal qual os nossos ancestrais e na sua história infantil mitológica executa movimentos de ambivalência em relação ao pai, tal qual essas comunidades. O que de antemão já mostra que já joga por terra a suposta superioridade de nós ocidentais, como se nós fôssemos seres de razão e não executássemos aquilo que nós achamos de mais estranho no outro, que são nas comunidades ancestrais. Mas contudo não, nós na segurança de nossos lares, nós matamos pais, nós matamos e transamos com nossos pais na nossa mítica simbólica, ritualística infantil, né? Que nós executamos a nossa do mesmo modo que aqueles povos que o Ocidente cansou de chamar de primitivos, né? Ou seja, nós somos esse povo primitivo, né? Tem um texto que é muito legal, que me marcou na faculdade, eu não vou lembrar. Tem o colega aqui, tem que é super ligado, que acho que é antropólogo de formação, né? Que vai saber dizer. Eu não lembro se é o Laplantine, eu não lembro que antropólogo que tem um texto chamado O Ritual dos Nasirema. É muito legal porque ele descreve o ritual dos Nasirema. Eu vou dar um spoiler aqui porque fica óbvio tal e é interessante. O Nasirema é anagrama de americanos, né? Assim, né? Então os Nasirema é o América, né? Enfim, é por aí. É um anagrama, né? Assim como Iracema, né? Nasirema tal. Lá, acho que já chegou aqui. Deixa eu ver. O Edival. Sonacirema, é isso? É. E Ritual do Sonacirema, né? O Edival trouxe aqui. Eu acho que é o Laplantine, né? Não lembro quem que é tem esse texto, e é muito legal, porque ele vai descrevendo, ele tá falando da gente, né? Do homem que faz a barba, do dia a dia, do café da manhã e tal. Só que ele vai descrevendo com o olhar do estranhamento antropológico. E é isso que eu acho legal. Uma das coisas legais do Freud é que ele acaba fazendo isso, né? Ele acaba mostrando como a gente. Isso que a gente acha estranho no outro é o que nos é familiar. Voltamos nós ao outro texto do Freud, que é o Unheimlich, né? Que é o estranho familiar. Nossa, que esquisito! Eles matam seus governantes. Nossa, que esquisito! Eles comem seus inimigos, né? Eles comem seus deuses. Né? E o que que a gente está fazendo nos nossos ritos, na nossa infância, nos nossos rituais obsessivos neuróticos, né? Que eu acho que é tão um dos baratos desse texto aqui, né? Ele vai continuar descrevendo Pode essa questão. ser Horace Miner, o nome do autor? Oi? Pode ser o nome do autor Horace Miner? Se eu não tô louco, eu achava que não, eu achava que era o O, Laplantine, mas faz ritu- tantos anos que eu li. o ritual do corpo entre os Sorá Sonacirema. Apareceu aqui para mim Sonacirema? Horace Miner. Horácio Miné, é isso mesmo, manda o Laplantine? Então, eu que na minha imaginação infantil do século passado achei que era do Laplantine, não era?
É. O Edival falou isso. Falou Acho isso. que Então talvez o seja Edival, por isso. eu li literalmente esse texto no século passado. Se não me engano, em 1997. Então, então tá bom, eu achava que, tá vendo? Tá vendo como a memória atrai? Eu tava todo achando, é o texto de Laplantine, não é não. É, é, Então, legal. É isso aí. É um texto sensacional, né? É muito utilizado em graduação em antropologia. É muito massa. Recomendo, recomendo. Até eu fiquei com vontade de reler, procurar para reler. Vamos ao C, o tabu dos mortos. Sabemos que os mortos são soberanos poderosos. Talvez nos surpreendamos ao saber que são vistos como inimigos. O tabu dos mortos evidencia, se nos for permitido conservar a analogia com a infecção, uma particular virulência na maioria dos povos primitivos. Manifesta-se primeiro nas consequências trazidas pelo contato com o morto e no tratamento dos que guardam luto por ele. Entre os Maori, todo aquele que tocava num cadáver ou participava do seu enterro era bastante impuro e quase cortado de qualquer relacionamento com seus semelhantes. Era boicotado, digamos. Não podia entrar em nenhuma casa, nem aproximar-se de uma coisa ou pessoa sem contaminá-las. Igualmente, toda a nossa mitologia de zumbi, dos filmes de zumbi, estão aqui, né? Madrugada dos Mortos, e pode botar Robert Rodrigues aqui em diante, é nós, né? Fábio, ainda tem, hoje em dia ainda tem também umas crenças ligadas a isso. Por exemplo, não sei aí, mas aqui quando a gente vai no enterro, a gente tem que tirar a roupa antes de entrar em casa e tomar um banho. Não sei se sim, não sei como é que é, mas Aqui, aqui tem isso. aqui, Benjamin, a gente toma banho todo dia, não só quando a gente vai no velório, tá? Aqui não, aqui a Brincadeira, gente toma uma vez por brincadeira, mês. meu amor. É Olha, pra sério. Mas você tá vendo. eu não frequento muitos velórios e nem sou dada a muitos rituais. Mentira, sou uma neurótica obsessiva. Mas nunca ouvi falar que a gente tomava banho depois de voltar do velório. Agora É. eu ouvi falar que eu achei que você ia falar assim, eu não frequento muito os chuveiros, né? Não. Ó, a Não, galera. Minha mas sabe, família também e bota logo a roupa para lavar, né, Benjamin? Como é que isso, tem é? que Tem botar, isso, na tem que minha família também. Hum, tirar a Aí roupa, logo para né? lavagem. E bota logo para lavar depois que chega do velório, né? Do enterro. Aqui tem uma crendice, né? olha só. Você sabe o que vocês estão falando e agora me fizeram lembrar da minha avó. Eu não tinha essa coisa tão, mas a minha avó falava assim. Teve algum momento, em algum lugar que eu voltei de algum enterro, falava, Fio, tira a roupa, você voltou de cemitério. Olha só o que você falou agora fez sentido, né? E aí eu falava, mas isso não parece que não era tão coletivizado ali onde eu tava ali na infância que quando falava fio de imagina, é só lavar a mão, tá bom, para com isso, né? Mas olha só que interessante, né? Essa coisa do contágio, né? Do contágio, né? Interessante, né? Como essa questão do contágio eu acho particularmente muito interessante porque ela liga a questão da ciência com a crendice, né? Porque na crendice ou nos rituais ancestrais você tem a dimensão do contágio, né? É, é, por exemplo, na época da pandemia a gente sofreu muito com isso, né? Porque você tinha ideias de contágio que vinham, por exemplo, né? Sei lá, quando caiu por terra o mito de ter que higienizar compras, porque nas primeiras semanas de pandemia, pela Nossa Senhora, né? A gente jogava álcool em tudo, a gente quase se afogou em álcool, né? Oi? Inclusive, eu vou te contar um outro. Ah, Dentro disso que tu estás falando, eu vou te contar uma outra situação. Eu morei no interior durante 4 meses, numa comunidade bem afastada, que era muito difícil acesso. Então, lá tinha um cemitério. uhum. E eu tinha uma amiga, uma grande amiga, Maria José, né? Ainda tem, não é só que a gente se afastou um pouco por causa da distância. E aí um dia a gente foi fazer um doce de caju. E a gente pegou os cajus do cemitério. E aí ela pediu para não dizer para ninguém. Mas eu não aguentei. Quando o pessoal estava comendo, eu falei: Olha, tu tá comendo o pé aí do seu Manuel Que e delícia! tu tá comendo o braço do seu Luiz Boquinha. Ela ficou morrendo de raiva. Não era para te ter dito. O pessoal ficava com coisa de fazer
Verdade. doce de caju do cemitério, mas a gente fazia que era cada cajuzão. Verdade, cara. E teve gente que não come, teve gente que não comeu, não teve? Certeza. Teve, mas só que depois ainda ficaram um pouco chateados. Mas tem a gente com esse negócio. Não, você não pode comer, eles ficam chateados, ficam, né? Tipo, como se fosse alguma coisa nesse sentido que a gente está falando aqui. Olha só, a ideia de doce de caju de cemitério deve ser. Você sabe que eu confesso que eu fiquei com vontade desse doce de caju, que já é sensacional. De cemitério só pode ser melhor, né? O caju dos mortos, né? Olha só, que Eu massa. acho que isso também está relacionado ao nosso medo da finitude, né? Quando a gente presencia a morte, a gente lembra que vai morrer, né? E Hum. aí acho que está um pouco ligada a porque a gente vive como se fôssemos imortais, né? Vamos vivendo aqui, esquecendo que tem um ponto final em algum momento que ninguém sabe quando é. E aí essa proximidade com a morte, eu acho que causa esse medo, né? Esse reconhecimento de que eu também sou finito. E aí talvez esse medo venha também disso, né? E aí daí tantos rituais e tantas coisas relacionadas a isso, né? Sei, me ocorreu aqui agora. Não, mas com certeza, né? A ideia de realmente, né? De ganhar, de ter a morte por contágio, né? De morrer por contágio, né? Essa coisa. E assim, se a gente for pensar em termos de comunidades ancestrais, isso é completamente justificável, inclusive, né? Porque, por exemplo, vamos lá, em última instância, doenças como a varíola, por exemplo, né? Que pessoas morrem de as roupas da varíola, elas se tornam contagiosas, né? É terrível colocar nesses termos, mas infelizmente isso foi arma de extermínio na mão dos governos militares, né? De colocar para as comunidades fazer doações com roupas de varíola, né? Para que as comunidades pegassem varíola. Então, em última instância, faz sentido nesse esse temor, né? Esse temor do contágio, né? A Kátia colocou aqui, caju com adubo especial, né? Aqui, a cabeça da gente vai longe. Tinha uma novela era do SBT que era Café com Aroma de Mulher, não é? Aí fica imaginando essa mulher do cemitério, né? Toma café com aroma de mulher, né? Olha só aqui que é, né? Não dá ideia não, viu, gente, que a gente pira aqui. Muito bom, muito bom. É isso aí. Acho que o riso é a grande possibilidade da gente é, é, ganhar esse jogo, né? Não dá pra gente ganhar da morte. Então, bora rir dela, não é? Afinal das contas, né? Já que a nossa finitude está estampada, né? Valeu, Kátia, muito bom. O contágio, né? Não lhe era permitido sequer tocar o alimento com suas mãos, pois a impureza as tornava inúteis. A comida era posta no chão à sua frente, e não lhe restava senão apanhá-la com os lábios e com os dentes, como se fosse possível, enquanto mantinha as mãos nas costas. Ocasionalmente permitia-se que outra pessoa o alimentasse, e ela então o fazia com o braço estendido, tendo cuidado para não tocar o infeliz, mas esta pessoa era então ela mesma sujeita a restrições, que eram um pouco menos pesadas que as do indivíduo impuro, formando uma espécie de cadeia, né? Em toda a aldeia havia uma pessoa degradada, excluída da sociedade, que vivia miseravelmente de umas parcas esmolas. Bom, toda a mítica dos leprosários com certeza está atrelada a isso, né? A hanseníase, que era tida como lepra, doença pecaminosa, etc, etc. E daí o resgate da AIDS em relação a isso, né? Também teve esse período também, né? Apenas a esse sujeito se permitia aproximar-se à distância de um braço daquele que havia cumprido o último dever para com um morto. E quando, passado o período de isolamento, o indivíduo conspurcado pelo cadáver podia novamente juntar-se aos companheiros, toda a louça que ele havia utilizado durante aquele tempo era destruída e toda a vestimenta de que tinha se servido era jogada fora. Olha, me veio à mente agora, tem um filme japonês, eu não vou lembrar o nome, mas vocês que estão ligados nas fitas, me ajudem aí. Tem um filme japonês que é uma história de um rapaz que ele tinha o trabalho de cuidar dos mortos.
E se não lembrar, ninguém lembrar o nome, depois vocês põem a descrição aí no Google, vocês acham que o rapaz ele tem uma profissão de embalsamar, né, os mortos para o velório, de preparar para o velório. E o problema é que ele é visto, ele é mal visto naquela comunidade porque justamente ele tem o contato com os mortos. E daí o filme vai explorar, eu não me recordo o nome agora, vi faz anos atrás, ele vai explorar justamente a beleza desse cara que era um artista, porque aí tem até uma cena lá de um rapaz que morreu, mas que queria ser enterrado como mulher, né? E ele faz a preparação do corpo. Vale a pena. Se alguém achar o filme aí, o nome, manda aí pra gente depois. É muito legal, muito legal. Para que distância de um braço, morto. E quando, passado o período de isolamento, o indivíduo conspurcado pelo cadáver, podia novamente juntar seus companheiros, toda a louça que ele havia utilizado durante aquele tempo era destruída e toda a vestimenta que tinha se servido era jogada fora. As observâncias de tabu após o contato físico com o morto são as mesmas em toda a Polinésia e Melanésia e em parte da África. Seu elemento mais constante é a proibição de tocar a comida e a decorrente necessidade de a pessoa ser alimentada por outros. É digno de nota que na Polinésia, ou talvez somente no Havaí, os reis sacerdotes submetiam-se às mesmas restrições durante o exercício das funções sagradas. Se alguém deu uma olhada nas notas e achar que é importante, conta pra gente aí. Não, ele só está dizendo que é a mesma obra, Tabu e os Perils of the Soul. Hum, belezinha. Em Tonga, o tabu dos mortos indica claramente como o grau da proibição e o seu progressivo cancelamento dependem da força do tabu da pessoa em questão. Quem tocava o cadáver de um chefe ficava impuro durante 10 meses, mas se ele era próprio, se ele próprio, mas se era ele próprio um chefe, apenas durante 3, 4 ou 5 meses, conforme a posição do chefe morto, tratando-se do cadáver do grande chefe divino, porém, mesmo os chefes maiores tornavam-se tabu durante 10 meses. Os selvagens creem firmemente que quem viola tais preceitos adoece gravemente e morre. Sua crença é tão firme que, na opinião de um observador, nenhum nativo jamais experimentou convencer-se do contrário. Essa coisa do progressivo cancelamento me fez pensar agora por uma sugestão do significante mesmo, na ideia de cancelamento. Se a gente, talvez e só talvez, é um chute completamente delirante de minha parte aqui, mas fica a dica, né? A coisa do cancelamento das redes sociais, né? É uma coisa que me estimula muito pensar sobre isso, né? Porque falar, tal pessoa foi cancelada, né? E eu acho engraçado que a pessoa, no geral, não é cancelada. Ela deixa de ser seguida por alguns grupos, por outros grupos até valorizam, porque foi cancelada pelo outro grupo, de modo que parece que você tem uma espécie de ritual tribal, de ritual nesses termos, né? Aquele que foi maculado por um grupo e é exortado por outro, como se a internet, que seria a rigor, deveria de ser, né, por ser um ambiente tecnológico, o bastião da evolução, se comporta como algo ritualístico, quase que não consciente das suas, Uma horda, né? Vamos combinar. né? Isso é porque, não, eu acho legal essa coisa do cancelamento. Eu não quero entrar nesses méritos porque, enfim, é muito polêmico, gera muitos problemas, mas recentemente teve uma psicanalista aí, ela foi cancelada, eu achei Cara, engraçado. é um absurdo. Ela falou a mesma coisa que a queridinha lá, como é que é o nome dela? Aquela outra senhorinha que é super queridinha de todo mundo, Chauí. Ela falou exatamente a mesma coisa que a Chauí, É, mas a Chauí não foi cancelada. Mas a né, nossa queridinha psicanalista foi é, cancelada. Bando não, de filho da mas eu puta. acho engraçado que, assim, o que que é o cancelamento? Porque, assim, essa que não dizemos o nome aqui, eu gosto muito dela, diga-se de passagem, tem uma relação muito afetuosa com essa psicanalista, mas, enfim, é, 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 é,
como é que ela foi cancelada? Ela, ela não tá nem aí porque o Instagram pensa dela. Ela simplesmente Pois não é. Inclusive, nós interessa. amamos muito mais depois disso, porque eu acho que o que ela falou tá super certo. Não, também concordo, sim. Acho que, inclusive, foi mal lido, não leram, enfim, tem muito assim. E aquilo, pega um corte do corte do corte, é tudo horrível, né? Mas é engraçado como essa dimensão ela serve mais para organizar espaços de socialização e comunidades do que propriamente como se fosse esse tipo de tabu. Será que o cancelamento funciona na lógica do tabu que o Freud está nos trazendo? Eu não estou dizendo que funciona. Eu estou dizendo um grande não sei. Mas o fato desse significante aqui, cancelamento, aqui no Freud, me fez pensar se a gente não poderia pegar essas coisas do totem e tabu, tão ancestralizadas aqui, e jogar para a dinâmica das redes sociais para tentar entender um pouco como isso organiza certas questões das redes sociais, né? Eu tenho essa resposta? Claro que não. Eu estou chutando e falando, gente, talvez seja útil, né? Hashtag fica a dica, né? Quem sabe? Acho que vale, né? Vale para a gente pensar. Deixa eu ver aqui, ó. Chegou as notas aqui. Olha lá. Antes tem o Marcelo, da Cláudia, achou o nome do seu filme, Ah, Departure. sim. Tá aqui, Cláudia Leonel, obrigado, obrigado. Contribuição do Marcelo. A turma da pizza aí, ó, tá vendo? E super legal, ó. O filme japonês que você está se referindo provavelmente é Departures, né? Okuribito, né? Em japonês. Olha, e a galera colocou, a galera da filmagem não vai ver, mas a turma aqui no nossa caixinha de diálogo pôs até o kanji. Isso é citação, sabe? E aí tem erudição. Quando a pessoa cita no Romaji e no Kanji, não é para qualquer um. Aí agora ó, show de bola. Dirigido por Yojiro Takita e lançado em 2008. O filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2009. Rapaz, que é ficha técnica, hein? E continua. A história segue Daiko Kobayashi, um violoncelista que, após perder seu emprego, retorna à sua cidade natal e acaba trabalhando como nokanshi. E traz em katakana, se não me engano. Logo em seguida. Gente, é muita erudição. Um profissional responsável por preparar os corpos dos falecidos para o funeral, em um ritual tradicional japonês. O filme explora temas como vida, morte, luto e respeito pelos mortos e é conhecido por sua sensibilidade e beleza cinematográfica. Olha aí, então, hashtag fica a dica. O filme se chama Departures. O em inglês deve ser Departures, é isso em francês? Departures? Eu não É sei muito. Departures. Em Departures. inglês, Departures. Departures, né? É muita língua aqui, viu? A galera aqui sabe mesmo, viu? E em japonês, okuribito. Haito. Ó, sensacional. Obrigado, Marcelo. Obrigado, turma da sala aí. Sensacional. É isso aí. Aí o comentário do Edival, logo em seguida, o cancelamento é seletivo. Sim, e mais. Iria além, a gente pensar antropologicamente a lógica seletiva a partir das comunidades de internet em seus múltiplos cancelamentos, que servem nada mais do que possibilidades de formação de fronteiras entre comunidades. Tudo delírio, viu, gente? Eu tô aqui pensando junto. Quem gostar, desenvolve aí. Márcio, vou precisar sair, atender. Valeu, Márcio. Obrigado, querido. Cláudia, foi o DeepSeek que colocou o Candy. Não, tá valendo, tá valendo. Vocês colocaram DeepSeek, hein? Tô tentando. O Edival, tô tentando entender isso no doutorado, esse lance das redes sociais. Olha lá. Olha só. Obrigado, Edival. Você defendendo a tese aí, você chama a gente para comemorar. A gente faz um convescote, um quarupi, faz um ritual de beberagem, né? E importante, acho que os rituais são importantes, ainda mais depois do doutorado, que só quem sobreviveu a um doutorado sabe o inferno que é, né? Que é o vida, né? Hum. O melhor doutorado é a certeza de que nunca mais vai precisar fazer outro. Não é verdade? É, a gente se livra disso. Vamos lá. Obrigado, gente, pelas contribuições. Continuemos. Essencialmente as mesmas, né?
do conversa contrário dessas proibições em relação aos mortos. Essencialmente as mesmas, mas para o nosso objetivo mais interessantes são as restrições impostas às pessoas cujo contrato com os mortos deve ser entendido figuradamente: os parentes enlutados, os viúvos e viúvas. Se nos preceitos até agora mencionados vimos apenas a expressão típica da virulência, capacidade de transmissão do tabu, nos que se seguem vislumbramos os motivos do tabu, tanto aqueles alegados como os que podemos considerar os profundos verdadeiros. Entre os Shuswaps, na Colômbia Britânica, viúvos e viúvas têm de viver isolados no período de luto e são proibidos de tocar sua própria cabeça e seu corpo. Os vasilhames e panelas que usam não podem ser usados por ninguém mais. Nenhum caçador se aproxima desses enlutados, pois sua presença traz má sorte. Se sua sombra cair sobre alguém, este ficará doente. Eles utilizam espinheiros como colchão e travesseiro e colocam espinheiros em volta da cama. Essa última medida, que é a questão na nossa sociedade ocidental, nas comunidades mais tradicionais, tem isso, né? Que é guardar o luto, né? Qual é o tempo de luto, né? E, bom, aí a gente tem o Luto e Melancolia do Freud, tem lá o Dunker com o Lutos Finitos e Infinitos, né? Enfim, tem muita bibliografia para a gente pensar isso, né? Essa última medida pretende conservar à distância o espírito do morto, e ainda mais nítido é o costume observado entre outras tribos norte-americanas, em que a viúva, após a morte do marido, veste uma espécie de bermuda feita de capim seco por vários dias, para impedir que o fantasma do marido tenha relações com ela. Isso nos sugere que o contato em sentido figurado é entendido como contato físico, não, pois o espírito do morto não se afasta dos parentes, não deixa de rondá-los durante o luto. Eu, né, não deixo de pensar num dos personagens mais interessantes da ficção brasileira, que é a personagem Perpétua de Tieta, que guarda um luto perene e que na novela da Globo foi feita, se não me engano, pela atriz, o nome é Joana Fon, se eu não estou enganado, né? E que é um dos personagens mais interessantes da teledramaturgia brasileira, né? E também essa coisa do luto, mas se a gente pensar no luto enquanto lugar, espaço de luto, existe toda uma mítica do luto que envolve. Os americanos são os doidos das casas, né? É impressionante como casa mal assombrada é uma coisa de americano, né? E óbvio que das muitas ficções sobre casa mal assombrada, a dos que eu mais acho mais interessante é o Beetlejuice, que teve um remake, agora eu não vi, mas que é, né, o Beetlejuice lá, que os fantasmas se divertem, né? Que é a questão da casa que preserva os seus moradores e tal. Tem aquele filme com a Nicole Kidman que vem do livro Da Volta do Parafuso também, né? The Turn of the Screw, né? E que eu esqueci o nome também, que é bem interessante. Os Outros, é isso? Da Nicole Kidman, né? Vale bem a pena também, essa missão do espaço, né? O Edival. E tem o caráter político do luto, colocado por Butler. Olha só que legal. Interessante, depois deixa pra gente a referência aí. Eu não conheço da Butler, da teoria queer, né? Imagino. Conta pra gente um pouquinho, Edival, o que que é esse É. caráter político do luto, se você puder. Não sei se você pode abrir o microfone, se você quer escrever um pouquinho, que eu não Pode. sei o que que é isso, não. Estão me escutando? Sim, Sim, fala aí, querido. O livro que eu estou me referindo chama-se Quadros de Guerra, né? Qual vida é passivo de luto, né? E aí ela vai pensar justamente o luto não numa dimensão apenas individual, né? Mas nessa questão mais social do luto, né? E aí ela vai pensar em como certos corpos, né, são passíveis de luto em detrimento de outros, né? E aí, né, ela coloca a questão: por que que a gente tem tendência a sofrer por um determinado, né, corpo morto, por exemplo, e outro não causa tanta comoção, né? Então ela vai construindo todo esse argumento, né? E aí ela vai partir principalmente do período da guerra ao terror, né? Como a gente, como se cria essa noção, né, do terrorista e tal, como a gente não consegue, né, ter uma certa empatia com esse corpo de um terrorista, né? Porque aí vai se criando essa noção, né, de que esse corpo não tem tanta importância para a gente, né? Porque ele seria mal, né? Então, em síntese, seria isso, né? E esse livro, assim, ele é
é muito bom de ler, porque diferente dos outros de Butler, ele tem uma linguagem assim, muito boa, nem parece que ela que está escrevendo, assim, porque são ensaios, né? E aí ela vai pensar justamente isso, né? Pensar na dimensão social do luto nesse sentido, né? Sair do luto como uma dimensão puramente do indivíduo, né? E pensar também como essas categorias, né, são construídas. Que legal, eu não conhecia nada. Como é que é o nome do livro, Edival? Quadros de guerra. É, Quadros de quando a vida é passível de luto. Quadros de Guerra. Legal, né? Porque e tem essa coisa, né, nos Estados Unidos, pensando no luto, você falou. Eu não sei se é, ela fez o livro depois da questão da guerra, foi no contexto da guerra ao terror em relação à Torre Gêmeas lá do Osama Bin Laden, tudo. Isso, Olha que legal, porque é interessante, né? Como tem essa coisa do mito, né? Tem até aquele filme hollywoodiano horroroso, né? Que foi, obviamente, ganhou vários prêmios, né? É claro, né? Eles iam, mas sobre a vitória sobre Bin Laden, né? Como se sobre o próprio clã dos Wahhabi, que pertence à Arábia Saudita, não fosse financiado pelo capital norte-americano, né? Que é uma coisa assim, pera lá, né, gente? Nos Estados Unidos, né, o Trump não é o mais bobo dos americanos, né? Talvez só o mais canalha dos políticos norte-americanos, né? O mais escancarado, né? É legal isso, né? Legal. Eu não sabia dessa questão. Aliás, tem várias coisas da Butler, né? Interessante como ela é uma pensadora às vezes, e óbvio, né? Muitos grupos querem resumir, obviamente, grupos, né, de direita, de extrema direita, querem reduzir a Butler a uma pensadora que, a questão queer só, né? Como se fosse só, mas ela tem uma ampla bibliografia, né, sobre vários temas, né? Sempre aparece alguém e fala, Butler falou disso, falou, nossa, disso também, né? E como ela tem uma produção vasta, né? Poxa, legal demais. Valeu, valeu. e esse livro, assim, a escrita dele é fantástica, porque são uma espécie de ensaios, né? Que, se eu não me engano, são a partir da Guerra ao Terror, eu acho que ela passa 5, 6 anos escrevendo esses ensaios, né? E aí perpassa por vários períodos, assim, da história americana, né? Então, aí ela dialoga também com a prisão de Guantánamo e tal, a importância das imagens na produção do luto, né? Desse luto coletivo, né? E aí ela vai construindo justamente essa ideia, né, de quais corpos, né, são passíveis de luto, né, quais corpos são enquadrados como os vidas vivíveis, né, que a gente se enxerga como passíveis de sofrimento, né. É bastante interessante, assim. Tem uma questão de gênero também, mas ela nesse livro acaba ficando um pouco secundária, né, em relação ao todo o contexto da obra. Eu acho que tem uma coisa, por exemplo, interessante, né, no assassinato que teve recente daquele moço que era o chefe o CEO da empresa de seguros de saúde nos Estados Unidos, em que a gente tem, por exemplo, uma parte da população que está ovacionando o assassino. Ah, E se poderia ser um exemplo de um corpo que não mereceria o luto para essa parte, para esse grupo, assim, na descrição que o Edival fez. Então, para esse grupo, ele merecia morrer porque ele foi culpado pela morte de várias pessoas em razão das políticas restritivas do plano de saúde que ele comanda ou comandava. Me veio esse exemplo, assim, como um exemplo prático, recente, de que para algumas pessoas o corpo desse CEO pode ser um corpo que não mereceria um luto. Faz sentido, Edival, com o que você leu? Não, com certeza, né? E aí, aqui pegando para a gente, a máxima desse livro de Butler está, para mim, né, a interpretação que eu faço aqui no Brasil, é nesse lema, né? Bandido bom é bandido morto, né? Porque aí você vai diferenciar qual tipo de bandido, né, você vai recorrer a isso, né? Qual tipo de bandido merece ter uma vida, né, poupada ou não, né? Qual tipo... E aí, quando eu estava estudando esse texto, né, foi no disciplina do mestrado, e foi justamente quando o Lázaro, né, aquele cara lá que passou fugindo da polícia e tal, né, estava sendo procurado, e quando ele foi morto lá, o governador literalmente assim comemorou aos pulos, né? E essa
imagem me chamou a atenção, né? Porque, tipo, qual vida, né, assim, merece uma comemoração quando está morta, né? Me fez pensar essas questões, né? Assim, uma dimensão bastante social. É um livro que traz várias reflexões assim, nesse sentido. Ô, Edival, isso que você está falando me fez lembrar duas passagens, né? Uma da realidade terrível e outra da ficção. A gente teve aquele governador do Rio de Janeiro, um tempo atrás, que falava lá do tiro na cabecinha, né? E que celebrou e saiu pulando. Ele era governador, não prefeito, acho que era governador, né? Que saiu pulando quando teve um caso de sequestro e tal. Que ele saiu celebrando, né? E aquilo ficou muito ruim para ele, obviamente, e gerou um celeuma ali, uma coisa complicada. Justamente essa coisa que você está trazendo, né? De quais corpos são passíveis de luto, né? Que você trouxe da Butler. E daí me fez lembrar do final, da cena final do, do Tropa de Elite. Porque a questão da formação, porque assim, é óbvio que não foi assim que foi lido, porque o Tropa de Elite tem toda uma ambivalência, uma certa glamorização do herói, e todo mundo começou a pegar o Capitão Nascimento como herói e tal, mas é um filme crítico, né? Que ele tem também uma crítica da polícia, mas muita gente preferiu ver uma exaltação de uma polícia que mata ali naquele filme, né? Tem todo um debate naquele filme. Mas o filme é sobre a formação do Matias, né? E o Matias, a função dele é se tornar um monstro, né? E como o capitão, né? O capitão é um monstro, tanto que ele tá completamente, ele tá em síncope, né? Ele tá com problemas, né? Que ele não consegue, né? Até de nervoso, questões psicológicas ali. E ele tem que formar um substituto que seja como ele, monstruoso como ele, autoritário como ele, virulento como ele. E daí a questão final é ele atirar, né? Na cara do traficante, né? E que o traficante pede na cara não, para poder ter enterro, para poder ter velório. E daí no final o capitão passa a arma de estilhaço, né, a 12, para ele e fala: finaliza, escolhe você. E ele se torna o substituto do capitão, porque ele condena esse corpo à ausência do luto, né, uma vez que ele dá o tiro no rosto para que o velório seja de caixão fechado, né? Interessante, né? Essa dimensão do. Ah, sim, o filme 2 é uma resposta ao primeiro. Não, claro, claro, total. O filme 2 é uma tentativa de falar, "Ó, gente, vocês não entenderam, né? Mas é que tem toda uma questão da decupagem do filme, da montagem do filme, né? Ele foi montado e acabou gerando esse efeito de ambivalência, que é talvez uma das marcas da qualidade do filme, mas que gera uma monstruosidade aí de leitura que abre por uma dimensão autoritária mesmo, né? Fascista mesmo, né? Poxa, legal, valeu, valeu demais, Edival. Fique, por favor, você traga aí as suas leituras aí, que são sempre muito, muito bem-vindas aí, cara. Que legal aprender com esses textos aí. Eu não conhecia esse texto da Butler e acho que todo mundo ganha demais com isso. Valeu. Continuar mais um pouquinho? Entre, né, uma citação longa aqui, é isso? Entre os agutainos que habitam Palawan, uma das ilhas Filipinas, uma viúva não pode abandonar sua cabana nos 7 ou 8 dias após a morte do marido, a não ser à noite, e mesmo então pode sair apenas quando espera não encontrar ninguém, pois quem a enxerga tem morte imediata. Para impedir essa tal catástrofe, a viúva bate nas árvores com um pedaço de madeira, prevenindo as pessoas de sua perigosa aproximação, e as próprias árvores em que ela toca morrerão. Uma outra observação pode nos esclarecer em que consiste a periculosidade da viúva. Assim, no distrito Mekelle, na Nova Guiné Britânica, um viúvo perde todos os seus direitos civis e torna-se um proscrito. Não pode cultivar um jardim, aparecer em público ou andar pelos caminhos e trilhas. Como um animal selvagem, tem de esgueirar-se por entre o capinzal e os arbustos. E se vê ou escuta alguém se aproximando, especialmente uma mulher, tem de esconder-se atrás de uma árvore ou de um matagal. Este último detalhe nos permite facilmente relacionar a periculosidade do viúvo ou da viúva ao perigo da tentação. O homem que perdeu sua mulher deve fugir ao desejo de buscar uma substituta.
A viúva tem de lutar contra o mesmo anseio e, além disso, pode, estando sem dono, despertar a cobiça de outros homens. Todas essas satisfações substitutivas vão de encontro ao sentido do luto. Elas inevitavelmente atiçariam a cólera do espírito. Um dos costumes mais estranhos e singulares ligados ao tabu dos mortos entre os primitivos é a proibição de pronunciar o nome do defunto. É bastante difundido, conheceu formas variadas e teve importantes consequências. Se não me engano, o Zaraueté, que é estudado lá pelo Orlando Calheiros, pelo Eduardo Viveiros de Castro, né? Entre eles não se pronuncia o nome dos mortos também, se não estou enganado. É encontrado não só entre os polinésios australianos, que geralmente nos mostram os tabus em seu melhor estado de conservação, mas também em povos tão remotos e desconhecidos uns dos outros como os samoiedos da Sibéria e os todas do sul da Índia, os mongóis da Tartária e os tuaregues do Saara, os Ainos no Japão, os Acambas e Nandis na África Central, os Tinguianos na Filipinas e os habitantes das ilhas Nicobar de Madagascar e Bornéu. Para alguns desses povos, a proibição e suas consequências valem apenas no período do luto. Para outros, são permanentes, mas em todos os casos, parecem atenuar-se à medida que passa o tempo. Evitar pronunciar o nome do morto é uma regra geralmente observada com bastante rigor. Em várias tribos sul-americanas, considera-se a mais grave ofensa aos sobreviventes falar na frente deles o nome do parente morto, e a punição para isso não é menor do que estabelecida para o assassinato. A princípio, não é fácil perceber por que a menção do nome deveria causar tal horror, mas os perigos a ela relacionados deram origem a toda uma série de expedientes que são interessantes e significativos de várias formas. Os Maçais, na África, adotaram o recurso de mudar o nome do falecido imediatamente após sua morte. Ele pode, então, ser mencionado calmamente pelo novo nome, enquanto todas as proibições permanecem ligadas ao velho. Com isto, pressupõe que o espírito não sabe nem saberá o novo nome. As tribos australianas das baías de Adelaide e Encounter são tão coerentes em sua cautela que todas as pessoas que tinham nome igual ou semelhante ao morto trocam de nome após o falecimento. Às vezes, estendendo o mesmo raciocínio, todos os parentes do morto mudam de nome, não importando se há ou não semelhança fonética com o dele. Isso ocorre em algumas tribos de Vitória e do noroeste da América. Entre os Guaicurus, no Paraguai, o chefe costumava, nessa triste ocasião, dar nomes novos a todos os membros da tribo, que passavam a lembrar-se deles como se desde sempre o tivessem. Além disso, o nome do morto coincidia com a designação de um animal, um objeto, etc. Vários desses povos julgavam necessário renomear também esses animais e objetos, para que o uso daquelas palavras não lhe lembrasse o morto. Disso resulta uma incessante alteração do vocabulário, que causou dificuldades nada pequenas para os missionários, sobretudo quanto à interdição do nome era permanente. Nos 7 anos que o missionário Dobritzhofer passou com os Abipones no Paraguai, o nome para jaguar mudou 3 vezes, e as palavras para crocodilo, espinhos e matança de animais tiveram vicissitudes semelhantes. O temor de pronunciar o nome que pertenciam ao morto chega ao ponto de se evitar a menção de tudo em que esse morto teve algum papel, e uma grave consequência desse processo de supressão é que esses povos não têm tradição nem recordações históricas, o que coloca grandes dificuldades para a pesquisa de sua história primitiva. Mas certo número desses povos primitivos adotou práticas compensatórias, em que os nomes dos falecidos são reavivados após um longo período de luto, são dados a crianças nas quais se vê um renascimento dos mortos. Queria chamar atenção para uma prática muito corriqueira, muito comum, e aparentemente muito urbanas, mas que me faz revelar nisso que eu estou lendo aqui. Acho muito interessante. É muito comum entre casais, eu acho que aqui do estado de São Paulo, e quero imaginar que isso seja um costume recorrente, um meme que recorre o Brasil todo. As pessoas se casam e as pessoas descasam, né? No mundo republicano comum é assim que funciona, né? Eh,
As pessoas amam, superam seus narcisismos amorosos e depois vão projetar seus narcisismos em outras pessoas e assim a vida funciona. Nesse processo, é muito comum que pessoas que já se divorciaram se refiram às pessoas que se divorciaram como os falecidos. Vocês já ouviram essa prática nos bares, né? Não porque a falecida, não porque o falecido, porque a falecida. Eu falei, engraçado isso, né? É algo muito urbano, muito recorrente, muito comum, uma brincadeira muito agradável que todo mundo fala na mesa de cerveja. Mas olha que curioso como isso remonta, né, a uma prática primitiva, né? Tão primitiva que nos é familiar, né? De uma vez dado o luto, não mais pronunciar nomes e colocar, né, o falecido ou a falecida para os lutos que nós vivemos nos nossos processos de divórcio. Não é curioso? Eu acho isso o máximo, porque assim é, 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 o Freud vai trabalhando com as comunidades primitivas, e à medida que a gente vai conhecendo os povos primitivos, a gente vai entendendo que nem eles são primitivos e nem nós somos evoluídos, é todo mundo primitivo mesmo e tá tudo bem, né? E esse processo de recalque, porque é um recalcamento, né? Como nós instituímos o nosso recalcamento de modo tão organizado, tão despudorado, que a gente não deveria, né, se arrogar o nome de supostamente civilizados. Uma vez que nós nos organizamos da exata maneira. Não é mesmo? Não é interessante? Eu acho que tem esse texto do Totem Tabu, do Freud, em vários momentos assim, ele traz um sorriso gostoso de crítica ao evolucionismo, né? A ideia de evolução, a ideia de civilização. Acho isso tão, tão interessante, né? Bom, eu acho que ficamos por aqui hoje. Como é que vocês veem? Quem está acompanhando no livro aí, em que página a gente chegou do livro impresso? Ah, 96. vamos. 96. 96? Companhia das Letras. Certo. É isso, gente. Ficamos por aqui? 96? É, o parágrafo que vai começar é a estranheza desse tabu, é isso? Acho que sim, né? Então, no livro físico é esse mesmo, 96. Certo. Então, ficamos nós. Hoje é dia, deixa eu anotar aqui para não perder. Hoje é dia 14/2. Paramos no livro, página 96, e no PDF paramos na página 63 e começamos em A Estranheza, já que falava do estranho aqui, do estranho familiar, nada mais justo que a gente retome em A Estranheza no nosso, e é bom que fica gravado para ele ficar marcado aí para o próximo encontro. Eu vou. Despeçam-se dos internautas do futuro. Eu vou interromper a gravação. Tchau. Fábio, Oi. agora que você interrompeu a gravação, eu não assisti o Tropa de Elite 2. Me explica que história é essa de que o Tropa de Elite 2 é resposta ao Tropa de Elite 1? Não vou. Rapidamente, por favor. Você quer que fique na gravação ou que não fique? Não, que não fique. Tá bom, vou poupar as pessoas que fiquem curiosas para participar do grupo. Muito bom, isso mesmo. Galera que vem pro movimento, ora bolas.